Capítulo 10. O exílio na Turquia, os primeiros anos da década de 1930 e o Congresso do Partido em 1921. Mar eternamente azul, eterno sol, Mediterrâneo, mar de Homero, Odisseu, as ilhas Príncipe da Turquia, barcos, remos, pescarias, tempo para escrever e estudar, férias eternas, férias terríveis. Viva Trotsky! Sabem como o chefão do Império Britânico me chama? O antropófago da Europa. Pois é. Disparou juramentos e maldições, vaias e cuspidas, brigou com todo mundo, intrigou todos ao seu redor, atiçou os pobres contra os ricos, atiçou os mais pobres contra os pobres, e no final desabou sobre ele toda essa canalha comunista para despedaçá-lo. É isso que Winston Churchill pensa de mim. Em Berlim. Em Berlim escreveram: seria muito bom Trotsky aparecer aqui na Alemanha. Cuidaremos de você, asqueroso cão judeu. Eu devo reconhecer que a imprensa francesa me trata melhor. O texto de Georges Simenon, publicado no Paris Soir, é deliciosamente bem escrito. E fiel ao que eu lhe disse. O fascismo não é provocado por uma psicose ou histeria, mas por uma crise econômica e social profunda que devora o corpo da Europa sem piedade. Foi exatamente o que eu lhe disse. Eu achei engraçado você lembrar que Mussolini se referia a Marx como o professor imortal de todos nós. Se é que Mussolini um dia leu Marx. E lá está a Europa, atrás do mar azul, debaixo do sol esplêndido. O que existe na Europa, a não ser camisas pretas e camisas pardas. O partido alemão está isolado. Prepare-se para hibernar. Para ele, o fascismo não é o principal inimigo, é a social-democracia. Se você, Trotsky, conclamar o partido a uma aliança com os sociais-democratas, isso será usado como prova de sua traição. Se não houver uma frente unida, o movimento operário será silenciado por décadas. Menosprezar o fascismo é catastrófico. Luken, você sabe o risco que corre visitando meu pai aqui na Turquia? Para todos os efeitos, eu estou aqui para espionar Leon Davidovich. Todos sabem que vocês são amigos? Alguém ainda se opõe ao governo na Rússia? Poucos. Mas as críticas deles não são ao governo, mas a você. A mim? O que se diz é que você, com seu internacionalismo, quer manter o mundo em permanente inquietação e não compreende que a Rússia deve, primeiro, se industrializar e coletivizar a produção para depois ajudar os outros países. Quando toma posição contra a Rússia e duvida da força do seu proletariado e da sua população rural, você se converte em partidário da burguesia inimiga. É o que dizem até mesmo os que sempre estiveram ao seu lado, como Radek, que selou a paz com o partido. Radek não. Radek, sim. Ele é demasiado europeu, demasiado marxista. Foi ele quem propôs a minha volta para a Rússia. Então, eu estou ouvindo a risada dele. Eu quero mais é que Trotsky morra no exílio. É uma jogada do Radek. O único que tenta resistir é Rakovsky, mas está doente demais. Problemas do coração. O fato é que ninguém acredita que se possa sobreviver fora do partido. Eles confundem a construção do Estado com a construção do socialismo. Tomam o plano quinquenal como fundamento da Revolução Internacional. Por toda a Rússia reina uma euforia que justifica qualquer violência. Quem se opõe a isso é simplesmente exterminado. Poetas, cineastas, pintores glorificam o grande timoneiro, o grande pai onisciente. Engana-se quem vê nele apenas o déspota. Stalin está convencido de que trabalha pela classe operária e consolida as conquistas da Revolução. Mas se a Rússia se isolar do que acontece no resto do mundo, na Ásia, na América do Sul, ela jamais vencerá o seu atraso secular. O nome de Trotsky foi apagado dos anais da Revolução. Eu soube que no filme do Eisenstein, sobre outubro, eu nem apareço.
As gerações futuras não saberão nada de você. A história está sendo reescrita. Só ele está salvo. Só ele, unicamente ele, esteve desde o começo ao lado de Lenin. Pois é. Ele está realizando o que você e Lenin planejaram, mas não conseguiram executar. Vocês queriam chegar ao socialismo pelo caminho da educação, pelo caminho da revolução cultural. Ele quer chegar ao socialismo pelo caminho da violência, sem respeito pela vida humana, e acabará tendo razão. Fará o país tão forte industrial e militarmente que resistirá a qualquer ataque. Se souberem dessa nossa conversa, você será fuzilado. Eu não sei como consegue ser da polícia política, da GPU, e fazer oposição a Stalin ao mesmo tempo. Sou um velho terrorista. Direi que estimulei essa conversa para te provocar, para te fazer falar mal de Stalin. Adeus. Esse não vai aguentar muito. Nem Dzerzhinsky, que criou a polícia política, nem ele, se estivesse vivo, poderia ajudar não. Brooklyn sempre foi chegado a ações arriscadas e temerárias. Em 1918, aos 20 anos, fuzilou o embaixador da Alemanha e pôs em perigo a revolução. Queria a guerra sem tréguas a qualquer custo. Terrorismo. Essa ideia desajustou muita gente. Repudiamos o terrorismo individual, repudiamos o romantismo de um punhado de rebeldes que acreditavam poder derrotar o czarismo a tiros de revólver, com um punhal e 2 bombas nas mãos. Você condena o terrorismo contra Stalin? Claro, terrorismo como tática de oposição não passa de aventura. A União Soviética deve ser defendida a qualquer preço. Nossa tarefa é fortalecer a Internacional e levar adiante a luta no exterior. E a revolução? Ela vai seguir em frente, mas com dificuldades que nem podíamos imaginar. As massas terão que recorrer de novo ao terrorismo, à violência, para se libertar do imperialismo do nosso tempo. O inimigo é monstruoso. Monstruosos são seus bajuladores. Violência revolucionária, sim. Essa questão já estava colocada nas conversas em torno do Congresso do Partido em 1921, quando Lenin tomou a palavra. A choradeira do Ocidente, a propósito da guerra civil na Rússia, não estaria acontecendo se o próprio Ocidente não tivesse armado as velhas camarilhas contra a classe operária. A Revolução foi planejada de tal modo que custou 2 dúzias de mortos, tanto. Mas no Ocidente, escrevem sobre a fome, os apertos, a miséria que há na Rússia, tudo isso para amedrontar os trabalhadores. Olhem, é isso que vai acontecer com vocês se quiserem fazer a revolução. Mas ninguém abre a boca sobre as enormes desigualdades que existem nos seus próprios países. A intranquilidade e o descontentamento estão nas ruas. A cada dia menos se vislumbra a democracia operária. A cada dia novos expurgos no partido. Milhares de militantes foram expulsos. Kollontai, o partido precisa voltar a ser a vanguarda do proletariado. Depois da Revolução, admitimos muita gente no partido, gente cujo passado desconhecíamos. Os nossos julgamentos são públicos, todos podem depor a favor ou contra uma pessoa. É assim que se produzem os dedos duros, as rivalidades, as espertezas dos arrivistas. Todos os militantes expulsos um dia participaram da vida do partido. Colaboraram, tomaram decisões. De um dia para o outro, são incapazes, indignos. Que partido é esse, hein? Essa opressão interna está em contradição com a política que a gente pretendia. Camarada Alexandre Kollontai, Dzerzhinsky, à frente da Checa, nossa polícia política, representa a ditadura do proletariado. A ele otorgamos plenos poderes para combater a contra-revolução. No programa do Partido Comunista, decidimos pela luta sem trégua contra a burguesia e pela incorporação de todos os membros dos sovietes nas tarefas de administração. O povo inteiro seria chamado a colaborar. Elevação do nível cultural, diversificação, tendo em vista a progressiva eliminação do aparelho estatal. Só assim educaremos o homem novo, incitando todo mundo nas escolas a pensar por si mesmo e atacar a podre instituição da família. Você prega o amor livre.
Sim. É preciso gozar o amor de modo simples. E o que será das crianças? Permitiremos o aborto ilimitado e livre. E as jovens gerações devem acreditar em suas próprias comunas, sem a influência dos preconceitos de vocês. Muito bem, Alexandre Kollontai, muito bem. Os filhos dos operários e dos camponeses vão pensar no assunto. Vocês promovem a arte proletária, fazem filmes, teatro, magnífico. Mas não se esqueçam de que carregamos nas nossas costas mais de 3 anos de guerra civil, desde 1918. Campos devastados, indústria pesada destruída, minas de carvão fechadas, milhões de famintos. Para superar isso, não basta o culto ao proletariado. A Revolução Proletária venceu. E o que aconteceu com o proletariado? Apesar das más colheitas, os camponeses se sustentam. Até se fortaleceram com o fim dos latifundiários. Mas os camponeses guardam para eles as colheitas. Não produzem excedente algum para as cidades. E nas cidades, os trabalhadores vivem com um pedaço de pão e 2 batatas por dia. A fome arrasta a maioria ao roubo, ao mercado negro. Nesta primavera de 1921, vemos desmoralizados, um a um, aqueles que deveriam ser justamente a classe dominante do novo Estado. E como chegamos a esse estado de ruínas, camarada Piatakov? Não foi por culpa dos trabalhadores, e sim do partido. O partido que deveria representar o interesse dos trabalhadores representa apenas os seus próprios interesses. Yabnikov, eu pedi a sua exclusão do partido, não porque você não tem o direito à crítica, e sim porque você está levando essa crítica para fora. Camaradas, os interesses da Revolução estão em contradição com os interesses do Partido Comunista à frente do Estado. Vocês são criticados por todos os lados, porque para vocês, é mais importante consolidar a posição de força do que o direito democrático dos trabalhadores. Nosso aparelho estatal não vale nada e merece todas as críticas, porque ainda é o mesmo do tempo do Império. Enquanto não se acabar com ele, é preciso que tenhamos a mais absoluta firmeza. Você quer militarizar os trabalhadores, introduzir o trabalho forçado, campos de trabalho forçado. Como harmonizar isso com o socialismo? Os operários exigem que os sindicatos e os comitês de fábrica assumam a direção da economia. Antes disso, os trabalhadores têm que aprender os métodos da democracia de produção. Não se enganem, temos de trabalhar para sobreviver. A Revolução mandou milhares para os campos de batalha. Agora tem o direito moral de mandá-los para os campos de trabalho. Na cidade portuária de Kronstadt, os operários se juntaram aos marinheiros para lutar abertamente contra a ditadura do partido. Livre comércio. Os mencheviques também querem isso. Para as gulags, só mesmo a violência. Stalin, ainda não somos fortes o bastante para um ataque frontal à burguesia internacional. Somos obrigados a colaborar com ela por enquanto, até se criarem condições para a revolução no Ocidente. Isso é fantasia. No Ocidente não existe nenhum movimento revolucionário. Estabeleceremos relações comerciais com o Ocidente. Convidaremos empresas estrangeiras para investir aqui. E elas virão, porque se guiam exclusivamente pelo lucro. Elas nos ajudarão a ficarmos fortes, para então destruí-las. Ou seremos todos convertidos ao capitalismo. Sim, introduziremos o capitalismo de Estado, mas esse Estado não é capitalista. É um Estado proletário, que ocupa as principais posições na economia. Vamos instituir concursos, prêmios nas indústrias. Iremos aprender o taylorismo americano. E faremos retroceder o socialismo. Stalin, o nosso inimigo principal agora não é o grande capital, mas a pequena burguesia que se opõe ao planejamento do Estado. A ideia da nova política econômica consiste no compromisso entre o setor socialista, a indústria pesada estatizada, a economia planificada e o setor privado, o comércio em pequena escala, o mercado de produtos agrícolas. E a hierarquia do partido? Sim, camarada Alexandre Kollontai, a hierarquia tem de desaparecer. É preciso consultar a opinião pública, realizar debates em que a nação inteira participe. Todas as opiniões devem ser respeitadas e representadas. Assim, deve ser todo partido que quer realmente se apoiar em um movimento de massas.
Mas não pode haver uma oposição organizada fora do partido. Qualquer tendência desse tipo deve ser combatida por todos nós. O partido já não representa a vontade dos seus militantes. Esta é a opinião dos marinheiros da Frota do Báltico. Hoje, 1º de março de 1921, eles exigem que o partido seja democratizado, de alto a baixo. Os operários de Petrogrado, em apoio aos marinheiros de Kronstadt, estão em greve geral, pedem a eleição dos conselhos de fábrica, dos dirigentes sindicais e soviéticos, a libertação de todos os presos, a suspensão do estado de sítio. Esta é a mensagem deles. Ouçam, estamos dispostos a lutar pelos nossos direitos, até o último homem, e esperamos que vocês não nos obriguem a isso. Se os camaradas não voltarem à razão, rendendo-se incondicionalmente, não terão o perdão da República Soviética. A subversão será esmagada pelas armas. Capítulo 11. A morte de Lenin. Eu não consigo parar de pensar em Nina. Eu não podia fazer nada por ela. Não havia médicos nem remédios. Ela morreu de fraqueza. E agora abandonei mamãe lá na Rússia. Como você fez quando fugiu da Sibéria e a deixou em 1902 comigo e Nina. Nenhuma de nós voltou a ter saúde. Onde está papai? Onde ele está? Essa é a minha lembrança daqueles tempos. Eu vejo a sua cama e no seu lugar um boneco de pano. Um boneco de pano. É isso que você era para mim. Essa viagem. Em Berlim e Paris, todos me perguntam, como? Você é filho de Trotsky? Por que ele está fora da Rússia? Por que ele não se orgulha das enormes conquistas do seu país? André Gide, o grande escritor, me disse, por que Trotsky resmunga tanto? Por acaso está com inveja de não ser ele o grande criador de todo esse progresso da União Soviética? Diariamente chegam os culturistas que se empanturram de caviar e se embebelam de vodka. Ficam boquiabertos diante das primeiras estações do novo metrô. Só o que há de melhor é suficientemente bom para os soviéticos. Brecht disse isso em Berlim. Nem Brecht, nem Gide, nem Erwin Piscato, o malabarista do teatro, sabem a que preço Stalin consegue esses avanços. Eles não enxergam os exércitos de trabalhadores condenados ao trabalho forçado, os milhões de maltrapilhos, os que morrem de fome, os gigantescos campos de concentração. Eles não veem os tribunais de exceção que condenam os engenheiros, economistas e cientistas todos os dias. Os fracassos nas indústrias são atribuídos a sabotagens e a conspirações contra o Estado. Sabotagens e conspirações, eles dizem. Planejadas por quem? Eu imagino. Mayakovsky se matou. Os melhores escritores e diretores de teatro são atacados, acusados de fazer um teatro degenerado, formalista, antissocialista. Todos os seus antigos colaboradores foram afastados do caminho. Uns desapareceram, outros, como o Glasman, se enforcaram na prisão. Eles levaram o meu marido. O marido de Nina foi eliminado. E você, boneco de pano? Você se preocupa com essas coisas? A gente significou alguma coisa para você? Logo, logo você se verá livre de mim. E de ser gay também. Mandaram ser gay para o campo de trabalhos forçados em Vorkuta. Ser gay? Vão matar Sergei como vão matar Liovo, como vão matar você. Se Lenin ainda estivesse vivo, também não escaparia. Foi a mulher dele, Krupskaya, quem me disse, viriam buscar Lenin e o converteriam em um ser inofensivo. Sempre acreditamos ser impossível construir o socialismo em um só país. Agora cresce cada vez mais a tendência de abandonar o projeto internacional. A burocracia floresce na máquina do partido. Cortam desavergonhadamente todas as minhas comunicações com o partido, com a desculpa de que estou muito doente para cuidar de assuntos internos. Leon Davidovich, forme uma comissão para lutar contra esse burocratismo. Não adianta. A burocracia não está enraizada só na administração. Ela faz parte da própria direção do partido.
Convoque os operários, os mais experientes, os mais revolucionários. Temos que fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Stalin tem de ser afastado. Ele tem poder demais nas mãos. Está só esperando eu desaparecer para dominar todo o partido. Você, Leon Davidovich, de todos é o mais capaz. Mas agora, quando o meu fim está próximo, você se deixa levar pelo desânimo, pelo desalento. Por que se cala? Por que se retrai? Por que não aceita lutar no meu lugar no Congresso do Partido? Porque o partido já se decidiu pela máquina do poder. Eles consideram os meus ataques à burocracia como ataques ao partido. Empurram Stalin para a frente e não se dão conta de estarem sendo manipulados por ele. Você não pode ficar só assistindo aos acontecimentos. Você tem que tomar a frente. Ou você acha que vão te buscar em casa para te nomear meu sucessor? Ao seu lado eu podia trabalhar e assumir a luta contra a burocracia, mas depois da sua morte só restou a luta pelo poder. E dessa luta eu não podia participar. Você não pode se deixar ser afastado, Leon Davidovich. Você tem que ser inflexível. Não pode ceder. Um dia ainda te darão razão. Siga em frente, Leon Davidovich. Em frente! Ao separar-se de nós, o camarada Lenin nos deixou o legado de salvaguardar a unidade do partido. Nós juramos, camarada Lenin, cumprir com honra a tua determinação. Ao separar-se de nós, o camarada Lenin nos deixou o legado de proteger e consolidar a ditadura do proletariado. Nós juramos, camarada Lenin, cumprir com honra a tua determinação. Ao separar-se de nós, o camarada Lenin nos deixou o legado de manter fidelidade aos princípios fundamentais da Internacional Comunista. Nós juramos, camarada Lenin, dar vida por esse objetivo, se preciso for. Pai, chamaram de Berlim. Zina morreu. Trancou-se no quarto e abriu o gás.